O filho da empregada fez o milionário chorar. Por favor, leia minha carta de Natal. Naquela noite de Natal, as luzes cintilavam por todos os cantos da mansão, refletindo no piso de mármore e nas taças de cristal que aguardavam uma comemoração solitária. O milionário, cercado de luxo, sentia o vazio ecoar pelas paredes frias. Lá fora, o vento trazia o cheiro de chuva e o som distante de risadas vindas das casas simples da vizinhança. Enquanto observava a neve artificial cobrindo o jardim impecável, algo inesperado chamou sua atenção: um pequeno envelope amassado, colocado cuidadosamente embaixo da porta do escritório. A princípio, pensou tratar-se de algum pedido de caridade, mais um entre tantos que chegavam todos os meses. Mas aquele envelope era diferente. Tinha marcas de dedos sujos de tinta colorida e uma caligrafia torta, infantil. Ao abrir, leu as primeiras palavras, e sem perceber, sentou-se. Por favor, leia minha carta de Natal. O bilhete não pedia brinquedos, nem dinheiro, nem comida. Pedia algo que ele há muito tempo havia esquecido como se dava: atenção. Era a carta do filho da empregada que trabalhava para ele há anos, uma mulher dedicada e silenciosa, que nunca faltava um dia sequer e que, mesmo cansada, sempre mantinha um sorriso discreto. O garoto, curioso e sonhador, via o patrão como alguém poderoso, quase intocável. Mas, em seu coração de criança, acreditava que todo mundo precisava de um motivo para sorrir no Natal, até mesmo um homem rico e solitário. Antes de continuar essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal. Assim você ajuda essa história a chegar a mais pessoas e acompanha cada novo capítulo que está por vir. O milionário ficou com o bilhete nas mãos por minutos, talvez horas. Algo naquela carta o desestabilizou. Ele era um homem acostumado a contratos milionários, negociações internacionais e a frieza das decisões rápidas. Nada o fazia hesitar. Mas aquelas palavras o atingiram em um ponto que há muito ele tentava ignorar: o coração. Nos dias seguintes, tentou esquecer o episódio. Enterrou-se no trabalho, em reuniões e relatórios, mas a lembrança do envelope e da caligrafia infantil voltava constantemente. Certa manhã, ao sair de casa, viu o garoto sentado no portão, desenhando com giz de cera o contorno da mansão. O menino o cumprimentou com um sorriso tímido e mostrou o desenho. Olha, fiz sua casa com luzes de Natal de verdade. Só falta o senhor aqui na janela. O milionário, surpreso, apenas acenou e entrou no carro sem dizer nada. Mas, ao longo do dia, não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Os meses se passaram. O milionário continuava envolvido em seu império empresarial, mas algo dentro dele começou a mudar. Já não conseguia ver o menino sem sentir um incômodo emocional que não sabia explicar. Quando a empregada pedia um dia de folga para levá-lo ao médico ou a um evento escolar, ele aceitava sem questionar. Era como se, de alguma forma, se sentisse responsável por eles, embora jamais admitisse. Mas o destino gosta de testar até os corações mais duros. Em um jantar de negócios, o milionário sofreu uma grande humilhação pública. Uma decisão equivocada fez com que perdesse um contrato valioso, e os olhares dos investidores mudaram de admiração para desconfiança. Pela primeira vez, ele percebeu que o poder é frágil e que, quando o orgulho é a única companhia, o silêncio pesa ainda mais. Em uma dessas noites de desânimo, encontrou, sobre sua mesa, um novo envelope. Outro bilhete do menino. Hoje desenhei um homem que aprendeu a sorrir de novo. Acho que o senhor vai gostar. Ao lado, um pequeno desenho mostrava um homem de terno ao lado de uma criança segurando uma estrela. O milionário sorriu pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro, desajeitado, mas sincero. A partir daí, pequenas transformações começaram a acontecer. Ele mandou reformar discretamente a casa onde a empregada e o filho viviam, mas a mulher, ao descobrir, ficou magoada. Achou que era um gesto de pena e quis deixar o emprego. Aquilo o abalou mais do que esperava. Pela primeira vez, ele percebeu que não podia resolver tudo com dinheiro. Precisava aprender a se aproximar das pessoas de outra forma. Decidiu, então, observar mais. Começou a sair de seu escritório e andar pela casa. Viu o menino ajudando a mãe, estudando, desenhando. Um dia, levou o garoto até a escola e conheceu o professor de artes. Ficou impressionado com o talento do menino e, em segredo, patrocinou uma pequena exposição de desenhos em uma feira local. O evento foi um sucesso, e o garoto, emocionado, dedicou tudo ao homem que acreditou que o podia sonhar.
A imprensa descobriu o gesto e publicou uma matéria com o nome do milionário. Ele ficou furioso no começo, pois não queria reconhecimento. Mas algo nele mudou ao perceber que as pessoas estavam se inspirando naquela história. Pouco tempo depois, uma crise financeira atingiu a empresa. Os acionistas exigiram cortes e mudanças drásticas. Pela primeira vez, o milionário hesitou em colocar números à frente de pessoas. A empregada seria uma das dispensadas, e ele lutou contra a decisão, enfrentando o conselho. Perdeu aliados, mas manteve a mulher no emprego. Quando ela soube, chorou de emoção e prometeu que nunca mais duvidaria de sua bondade. Os meses passaram, e o menino começou a se destacar na escola. Foi convidado para um concurso estadual de arte, mas não tinha condições de viajar. O milionário, discretamente, arcou com as despesas, mas o menino descobriu e recusou. Disse que queria vencer com seu próprio esforço. A humildade daquela criança o desarmou completamente. Inspirado, o empresário decidiu reabrir uma antiga fundação beneficente que havia sido esquecida. Reestruturou tudo, investiu recursos e criou projetos voltados para crianças com talento artístico. O garoto e a mãe foram os primeiros convidados a participar da cerimônia de reinauguração. Lá, o menino subiu ao palco e leu um pequeno texto sobre sonhos e esperança. Cada palavra dele parecia curar uma ferida antiga no coração do milionário. Mas ainda havia resistência. Amigos e familiares começaram a questionar sua mudança. Diziam que estava sendo ingênuo, que aquele envolvimento emocional o tornaria vulnerável. Ele ouviu tudo em silêncio, mas dentro de si já sabia, não queria mais voltar a ser o homem frio de antes. Com o passar das estações, a mansão mudou. As flores voltaram a crescer no jardim, o som das crianças correndo ecoava nos corredores, e o milionário, que antes fugia do contato humano, passou a participar das conversas e das risadas. No Natal seguinte, o garoto surpreendeu com mais uma carta. Agora, a caligrafia era firme, madura, e o tom das palavras revelava gratidão. O Senhor me ensinou que até quem tem tudo ainda pode precisar de um abraço. Obrigado por trazer o Natal de volta para dentro da nossa casa. Ao terminar a leitura, o milionário chorou, não de tristeza, mas de libertação. Pela primeira vez, compreendeu que o verdadeiro sucesso não estava nas conquistas materiais, mas nas conexões humanas que constroem o sentido da vida. Aquela carta, que começou como um gesto inocente, transformou o coração de um homem que acreditava ser incapaz de sentir. E, naquela noite, entre o cheiro da ceia, as luzes piscando e o som suave de risadas vindo da cozinha, ele finalmente entendeu que o maior presente de Natal é aprender a amar, de verdade. Curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história emocionante. A noite de Natal havia caído sobre São Paulo com um brilho que misturava festa e solidão. As ruas do bairro Nobre estavam tomadas por luzes piscando, carros luxuosos e risadas que vinham das casas decoradas. Dentro da imensa mansão de portões de ferro, porém, reinava um silêncio pesado. O som mais alto vinha do relógio antigo na parede, marcando o passar das horas com um tic-tac quase melancólico. O milionário, sentado em sua poltrona de couro, observava o fogo da lareira. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, uma coleção de vinhos raros, obras de arte europeias e contratos empresariais que o tornavam um dos homens mais influentes do país. Ainda assim, aquela noite parecia vazia. Nem os ecos das festas dos vizinhos conseguiam preencher o espaço enorme da sala. Foi então que ouviu um leve som metálico. Algo havia sido empurrado por baixo da porta principal. Por um instante, pensou que fosse apenas mais uma correspondência atrasada, mas ao se levantar e caminhar até a entrada, notou um envelope amassado no chão. O papel era barato, com pequenas manchas de tinta colorida e uma letra infantil tremida. Curioso, pegou o envelope e leu o que estava escrito na frente. Por favor, leia minha carta de Natal. Ele franziu o senho. Não havia remetente. Apenas aquelas palavras simples, diretas, quase suplicantes. Levou o envelope até o escritório e o abriu com cuidado. Dentro, havia uma folha dobrada e um pequeno desenho, uma casa grande com janelas iluminadas e 3 pessoas sorrindo diante dela. A carta dizia: Eu sei que o senhor é muito ocupado, mas queria desejar um Feliz Natal. A mamãe trabalha muito e sempre fala que o senhor é um homem bom, só não sabe mais sorrir. Eu não quero brinquedo, só queria que o Natal viesse aqui para casa também. Eu desenhei o senhor com a gente, porque o Natal precisa de todo mundo junto para ser bonito.
O milionário ficou imóvel. Aquela era, sem dúvida, a caligrafia do filho da empregada que trabalhava para ele havia anos. Uma mulher discreta, de voz mansa e olhar cansado, que nunca reclamava, nunca pedia nada. O menino costumava acompanhá-la nas férias escolares e passava o tempo desenhando nas folhas de papel que ela trazia do escritório. Ele dobrou o papel novamente e o deixou sobre a mesa. Tentou rir de si mesmo por ter perdido tempo lendo aquilo. Mas, conforme as horas passaram, percebeu que não conseguia parar de pensar naquelas linhas. Por que uma criança escreveria aquilo? E, mais ainda, por que aquilo tocava tanto? O milionário, acostumado a controlar emoções e decisões milionárias, sentiu um incômodo no peito. Tentou afastar o pensamento, mas a imagem do desenho, ele, a empregada e o menino sorrindo, não saía de sua cabeça. No dia seguinte, a mansão voltou à rotina. A empregada chegou cedo, cumprimentou-o como sempre, com o mesmo respeito e a mesma distância. O menino ficou no jardim, desenhando no chão com giz colorido. O milionário, ao sair para o trabalho, viu-o de relance. O garoto levantou o rosto e sorriu. "Bom dia, senhor", disse, com a inocência de quem ainda acredita em milagres. Ele apenas acenou com a cabeça e entrou no carro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, levou aquele sorriso com ele o resto do dia. Nas semanas seguintes, algo começou a mudar dentro dele. A carta, guardada na gaveta de seu escritório, passou a ser um lembrete silencioso. Às vezes, durante reuniões tensas ou longas viagens, ele se lembrava da frase: "O Natal precisa de todo mundo junto para ser bonito". Era uma ideia simples, mas que o desarmava. Uma tarde, ao retornar mais cedo para casa, o milionário viu o garoto no portão, tentando montar um presépio com caixas de papelão. O menino se assustou ao ser flagrado e tentou esconder as peças improvisadas. "O que você está fazendo aí?", perguntou o patrão, com o tom frio de costume. "É o presépio, senhor. Só faltava o anjinho, mas eu tô tentando desenhar", respondeu o menino, envergonhado. Ele observou por um instante e notou cuidado nos detalhes, o capricho com que o garoto moldava cada pedacinho de papel. "E para que tudo isso?", insistiu o milionário. "Para lembrar que o Natal não é só para quem tem presente", respondeu o menino, com um sorriso tímido. Aquela frase ficou martelando na mente do empresário por dias. Ele não sabia explicar o motivo, mas se sentiu atingido. O garoto falava com uma naturalidade que desmontava qualquer armadura. Numa noite chuvosa, enquanto o som da água batia nas janelas da mansão, ele abriu novamente a gaveta e releu a carta. Percebeu, pela primeira vez em muitos anos, que havia se isolado completamente do mundo. Suas festas de Natal eram silenciosas, suas mesas fartas eram ocupadas por ninguém. Lembrou-se do pai, de quem herdara o império, e de como sempre ouvirá que o homem de verdade não chora, nem se apega a ninguém. Talvez por isso tivesse transformado a própria vida em uma série de contratos e metas, deixando o afeto de lado. Mas agora, por algum motivo inexplicável, uma carta de uma criança o fazia questionar tudo. No dia seguinte, ao ver o menino ajudando a mãe na cozinha, o milionário fez algo que surpreendeu a ambos. Aproximou-se e perguntou: "Você gosta de desenhar, não é?" O garoto olhou assustado, mas assentiu. "Gosto sim, senhor. É o que eu mais gosto." "Então me mostre o seu melhor desenho amanhã", disse ele, antes de se afastar. A mãe, confusa, tentou pedir desculpas caso o filho tivesse incomodado, mas o patrão apenas levantou a mão e saiu do cômodo. Na manhã seguinte, o garoto esperava com o papel dobrado nas mãos. Entregou o desenho sem dizer nada. Quando o milionário abriu, encontrou uma cena que o fez prender a respiração. O menino havia desenhado a mansão, mas agora com janelas abertas, árvores cheias de flores e uma figura masculina sorrindo entre elas. "Esse sou eu?", perguntou o milionário. "É. O senhor tá sorrindo porque o Natal chegou aí dentro", respondeu o menino, com a mesma simplicidade da carta. Dessa vez, ele não conseguiu responder. Apenas olhou o garoto e sentiu algo que não sabia mais como lidar: emoção. Naquela noite, o milionário deixou o desenho sobre a lareira e o observou por longos minutos. As chamas tremulavam e, por um instante, ele teve a impressão de ver o próprio reflexo sorrindo na moldura de vidro. Sem entender o porquê, um calor diferente subiu pelo peito. Era como se aquela criança tivesse acendido uma chama que o tempo havia apagado. E, pela primeira vez em muitos anos, o milionário percebeu que talvez ainda
Houvesse tempo de aprender o verdadeiro significado do Natal. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com nuvens densas cobrindo o céu de São Paulo. Dentro da mansão de colunas brancas, o silêncio contrastava com o tumulto que crescia no coração de Arthur Monteiro, o milionário que há anos controlava um império de tecnologia e investimentos. Ele tentava se concentrar nos relatórios sobre a mesa, mas a imagem do envelope amassado e da caligrafia infantil não saía da sua mente. Aquela carta tinha algo de diferente, algo que ele não conseguia explicar. Enquanto o café esfriava na xícara, Arthur releu a mensagem pela terceira vez. As palavras eram simples, mas carregadas de uma sinceridade que desarmava qualquer um. Meu nome é Gabriel, tenho 8 anos. Eu não quero brinquedos, só queria que minha mãe tivesse um emprego e que a gente pudesse comer juntos no Natal. Eu vi o senhor na televisão e pensei que talvez pudesse ajudar. Arthur passou a mão pelos cabelos, inquieto. Não era a primeira vez que recebia pedidos, mas havia algo de especial naquele garoto. O tom inocente, a ortografia errada, o jeito puro de quem ainda acredita que o mundo pode mudar com uma carta. Por um instante, sentiu-se transportado à infância, quando também havia conhecido a fome e o medo antes de herdar o império do pai. Ele apertou um botão na mesa, chamando sua assistente. Marina entrou apressada, com o tablet nas mãos. Sim, senhor Monteiro? Quero que descubra de onde veio essa carta, disse ele, entregando o envelope. Encontre esse garoto. Marina olhou, surpresa. Senhor, é véspera de Natal. A maioria dos setores públicos está fechada, e... Então procure quem for preciso, interrompeu Arthur. Use a equipe da fundação. Ache esse menino. O tom firme não deixava espaço para contestação. Marina assentiu e saiu rapidamente. Arthur ficou olhando pela janela, observando a cidade lá embaixo. Milhares de luzes piscavam, mas nenhuma parecia iluminar aquele vazio que o consumia por dentro. Tinha dinheiro, prestígio, mansões, mas faltava algo que ele já nem sabia nomear. Horas depois, quando já caía a noite, Marina voltou, ofegante, com o tablet aberto mostrando o mapa. Senhor, conseguimos localizar. O envelope foi deixado por um entregador que faz coleta de recicláveis. O menino mora com a mãe em uma ocupação próxima à Avenida dos Estados. Arthur se levantou de imediato. Prepare o carro. Senhor, o trânsito está caótico e... Eu vou dirigir. A voz dele soou definitiva. O motorista tentou argumentar, mas Arthur pegou as chaves e saiu. O vento frio cortava o rosto enquanto ele dirigia pelas ruas congestionadas. Cada farol vermelho parecia um lembrete do quanto sua vida havia se distanciado da simplicidade. Quando chegou ao local, a cena o paralisou. A ocupação era feita de barracos improvisados, com telhados de zinco e lona preta. Crianças corriam descalças pela lama, e um cheiro de lenha queimada misturava-se ao ar pesado. Ele estacionou a poucos metros e desceu. Um homem magro o observou desconfiado. Tá perdido, doutor? Estou procurando Gabriel. O menino que escreveu uma carta. O homem franziu o senho e apontou para uma das barracas mais afastadas. Deve ser o filho da Dona Rosa. Mora ali. Arthur caminhou até o barraco, sentindo o coração bater acelerado. Ao se aproximar, ouviu uma voz feminina cantando baixinho. A cortina improvisada que servia de porta balançava com o vento. Ele anunciou a presença com um leve toque. Com licença. A mulher virou-se assustada. Era jovem, talvez 30 e poucos anos, com os cabelos presos e as mãos sujas de sabão. No canto, um menino franzino brincava com uma lata amassada. O senhor é... Ela começou, hesitante. Arthur Monteiro, respondeu, tentando sorrir. Recebi uma carta, do Gabriel. O garoto levantou o olhar, surpreso. O senhor leu mesmo? Arthur se abaixou, ficando na altura dele. Li. E ela me fez pensar em muita coisa. Gabriel sorriu tímido, enquanto a mãe, visivelmente envergonhada, limpava as mãos no avental gasto. Me desculpe, senhor, eu não sabia que ele tinha mandado. Ele viu o senhor na TV e disse que ia tentar. Eu não quis desanimar, mas também não achei que alguém como o senhor iria. Arthur levantou a mão, interrompendo. Não precisa se desculpar. Às vezes, as cartas certas encontram o destino certo. O olhar de Rosa se encheu de lágrimas contidas. A casa era pequena, mas extremamente organizada. Um fogão a lenha improvisado, 2 camas estreitas,
uma mesa feita de caixotes. Tudo mostrava o esforço de quem luta para manter a dignidade em meio à escassez. Arthur olhou em volta, silencioso, sentindo o peso da realidade. A senhora trabalhava com o quê? Perguntou. Eu limpava casas, mas faz 2 meses que perdi o serviço. Desde então, tenho feito o que dá. Gabriel me ajuda com as latinhas. O menino, orgulhoso, mostrou uma sacola de garrafas plásticas. A gente vende no ferro velho, dá para comprar arroz e pão. Arthur respirou fundo. Ele já havia lido histórias assim em relatórios sociais, mas ver diante dos olhos era completamente diferente. E o senhor veio só por causa da carta? Perguntou Rosa, sem acreditar. Vim porque ela me lembrou de quem eu era antes de tudo isso. Rosa observou sem entender completamente, mas percebeu sinceridade no olhar dele. Arthur tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida para Marina, pedindo que transferisse um valor para a conta da fundação com destino específico, reestruturar aquela comunidade. Em seguida, olhou para Rosa. Amanhã é Natal. Eu quero que vocês passem comigo e minha equipe. Quero que o Gabriel conheça um lugar diferente, e que você converse comigo sobre oportunidades de trabalho. Rosa ficou imóvel, sem saber se ria ou chorava. O senhor está falando sério? Muito. Gabriel pulou de alegria, abraçando a mãe. Eu falei, mãe. Eu falei que ele ia ler. Arthur não conseguiu conter o sorriso. Aquele abraço pequeno e sincero lhe deu uma paz que há anos ele não sentia. Minutos depois, antes de partir, ele se ajoelhou diante do menino. Gabriel, sua carta me ensinou mais do que qualquer investimento. Às vezes, a gente esquece o que realmente importa. O garoto olhou com os olhos brilhando. Eu só queria que a mamãe sorrisse no Natal. Arthur sentiu um nó na garganta. Estendeu a mão e apertou a do menino. Então eu prometo que ela vai sorrir. De volta ao carro, enquanto o motorista seguia pelas ruas iluminadas, Arthur se recostou no banco e olhou para o envelope sobre o painel. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que algo dentro dele estava se curando. Naquele instante, entendeu que a verdadeira riqueza não estava em cifras, mas na capacidade de tocar a vida de alguém. O dia seguinte amanheceu com o brilho dourado do sol atravessando as janelas de vidro da mansão Monteiro. A casa estava movimentada como há muito tempo não se via. Empregados entravam e saíam com caixas de decoração, arranjos de flores e bandejas de pratos finos. Arthur, que geralmente passava o Natal em viagens de negócios ou jantares protocolares, havia decidido fazer algo diferente. Pela primeira vez, sua mansão seria o cenário de uma celebração verdadeira, não de aparências. Ele se levantou cedo, revisou cada detalhe pessoalmente e pediu que a equipe preparasse 2 quartos de hóspedes. Um para Rosa, a mulher que havia conhecido na véspera, e outro para Gabriel. Pediu também que fosse montada uma árvore de Natal no jardim, com enfeites simples e luzes coloridas. Queria que aquele menino se sentisse parte de algo bonito, mesmo que por uma noite. Enquanto os preparativos aconteciam, Marina entrou no escritório trazendo um café fresco. Arthur, que normalmente mantinha um semblante rígido, parecia mais leve. Ele revisava documentos sobre a fundação, determinando um plano emergencial de apoio às famílias da ocupação onde conhecera Rosa. Marina, curiosa, perguntou se aquilo tudo era por causa do garoto. Arthur assentiu. Ele explicou que aquela carta havia tocado algo dentro dele que o sucesso e o dinheiro jamais alcançaram. Disse que, ao ver a simplicidade de Gabriel, percebeu o quanto havia se distanciado da essência humana que um dia o moveu. Enquanto conversavam, um dos seguranças anunciou a chegada de um carro popular no portão. Arthur foi até a janela e viu Rosa e Gabriel descendo, vestidos com roupas simples, mas limpas e cuidadas. Rosa segurava a mão do filho com força, nervosa. Arthur foi recebê-los na entrada. O menino olhava para todos os lados, encantado com o tamanho do jardim e com a árvore iluminada. Rosa tentava esconder o constrangimento. A casa parecia de outro mundo, e ela temia parecer deslocada. Mas Arthur, percebendo o desconforto, tratou de acolhê-los com naturalidade. Pediu que se sentissem à vontade e apresentou cada canto da mansão como se fosse um anfitrião de longa data. No salão principal, Gabriel parou diante da árvore e ficou admirando os enfeites. Disse que nunca tinha visto uma árvore tão grande. Arthur se ajoelhou ao lado dele e perguntou qual presente ele gostaria de ganhar naquele Natal. Gabriel respondeu que não queria brinquedos, apenas queria ver a mãe feliz.
A resposta atravessou o coração de Arthur como uma flecha silenciosa. Ele olhou para Rosa, que segurava as lágrimas, e pensou no quanto aquele amor puro entre mãe e filho era a essência daquilo que ele havia esquecido. Durante o almoço, a mesa estava farta. Pratos típicos, sobremesas, sucos, vinhos. Gabriel olhava tudo com os olhos arregalados, mas esperava que a mãe se servisse primeiro. Arthur observava cada gesto com atenção. Via naquele menino uma educação simples, mas cheia de valores que ele admirava. Rosa, ainda tímida, agradeceu pelo convite. Disse que nunca imaginou estar em um lugar como aquele, muito menos sendo tratada com tanto respeito. Arthur respondeu que não precisava agradecer, pois quem devia gratidão era ele. Contou que havia passado muitos anos pensando que o sucesso era o único caminho para preencher o vazio que sentia, mas bastou uma carta para fazê-lo entender que havia esquecido o verdadeiro sentido de viver. O clima se tornou leve. Gabriel começou a contar histórias engraçadas sobre como ajudava a mãe a catar garrafas e o quanto sonhava em estudar para ser engenheiro e construir uma casa bonita para ela. Arthur escutava cada palavra com genuíno interesse. Quando a noite caiu, as luzes da árvore foram acesas e a sala se encheu de brilho. Arthur entregou a Gabriel uma pequena caixa embrulhada com fita vermelha. O menino hesitou antes de abrir, mas quando fez, encontrou dentro um conjunto de lápis de cor e um caderno novo. Arthur explicou que aquele seria o primeiro caderno da nova escola, porque a partir de janeiro, Gabriel seria matriculado em uma das melhores instituições da cidade, com todas as despesas pagas pela fundação. Rosa ficou sem palavras. As lágrimas escorreram silenciosas, e ela apenas segurou a mão de Arthur com gratidão. Arthur também entregou a Rosa um envelope. Dentro havia um contrato de trabalho. Ele havia decidido contratá-la oficialmente como funcionária da casa, com todos os direitos e benefícios. Disse que ela não precisaria mais se preocupar em sobreviver, apenas viver. O menino correu para abraçar Arthur, que, pego de surpresa, sentiu os olhos marejarem. Era um gesto simples, mas carregado de sinceridade. Naquela noite, o riso de Gabriel ecoou pelos corredores da mansão. Ele brincou com o cachorro de Arthur, correu pelo jardim e pediu para acender as luzes da árvore mais uma vez antes de dormir. Arthur o observava de longe, sentindo um calor diferente no peito. Quando todos já estavam recolhidos, ele ficou sozinho na sala, olhando para o caderno que restava sobre a mesa. Lembrou-se de quando também sonhava, ainda menino, com uma vida melhor. Pensou no pai, nas dificuldades, na ambição que o consumiu e no quanto deixou de lado o que realmente importava. Agora, ao ver Gabriel e Rosa, sentia que estava redescobrindo o significado de tudo. Não era sobre dinheiro, nem sobre status. Era sobre humanidade, empatia, amor. Antes de subir, ele caminhou até a árvore e pegou um pequeno enfeite prateado. Guardou-o no bolso, como lembrança daquela noite. Lá fora, a cidade dormia, mas na alma de Arthur algo despertava pela primeira vez em muitos anos. O sol da manhã invadiu a mansão Monteiro com um brilho suave, refletindo nos vitrais coloridos e espalhando tons dourados pelas paredes. O cheiro de café fresco e pão quente se misturava com o perfume das flores recém-colhidas no jardim. Rosa desceu as escadas com passos tímidos, ainda se acostumando com a sensação de estar em um lugar tão diferente de tudo que conhecia. Gabriel vinha logo atrás, empolgado, com um caderno novo nas mãos. Arthur já estava na mesa, lendo o jornal e tomando café. Quando os viu, deixou o jornal de lado e sorriu. Era um sorriso simples, mas sincero, algo raro em seu rosto acostumado à seriedade dos negócios. Pediu que se sentassem e perguntou se haviam dormido bem. Rosa respondeu com um aceno tímido e Gabriel disse que foi a melhor noite de sua vida. Enquanto tomavam café, Arthur falou sobre a escola onde Gabriel seria matriculado. Explicou que era uma instituição próxima, com ótimos professores e atividades de reforço. Disse que ele teria aulas de música e desenho, e que poderia escolher o que mais gostasse de fazer. O menino ficou encantado e prometeu se esforçar. Rosa, por sua vez, insistiu que não queria depender de caridade. Disse que trabalharia duro para merecer a confiança dele. Arthur garantiu que o que estava oferecendo não era caridade, mas uma chance justa. Falou com uma firmeza que deixava claro o quanto se importava com aquilo. Depois, mudou de assunto e comentou sobre um projeto social que pretendia criar, inspirado em Gabriel. Queria abrir um centro educacional para crianças carentes, um espaço de aprendizado e oportunidade. Naquela manhã, enquanto caminhavam pelo jardim,
Arthur começou a mostrar a Gabriel como cuidar das plantas e do pequeno pomar que havia ao fundo da mansão. Disse que aquelas árvores frutíferas haviam sido plantadas por seu pai há muitos anos. Gabriel ficou impressionado e perguntou se ele também ajudava a cuidar. Arthur respondeu que, na infância, sim, mas depois foi se afastando daquilo tudo. Disse que agora queria retomar esse hábito, e o menino prometeu ajudá-lo. Nos dias seguintes, a presença de Rosa e Gabriel começou a mudar o ritmo da casa. O riso do menino ecoava pelos corredores, e Rosa, com sua delicadeza e dedicação, conquistou não apenas Arthur, mas também todos os funcionários. A mansão parecia ter ganhado vida. Até Marina, a assistente, comentou que o patrão estava diferente, mais calmo e humano. Mas com as mudanças também vieram os primeiros obstáculos. Na semana seguinte, Arthur recebeu a visita de 2 investidores importantes da empresa. Eles não viam com bons olhos o envolvimento dele com causas sociais, acreditavam que aquilo poderia comprometer a imagem de exclusividade da marca. Arthur tentou explicar que queria humanizar os projetos da companhia, mas os homens o alertaram de que ações assim poderiam ser mal interpretadas pelos acionistas. Foi a primeira vez em anos que Arthur se sentiu dividido. De um lado, seu instinto empresarial o chamava para preservar a reputação e o lucro. Do outro, seu coração insistia em seguir um propósito novo. À noite, ficou pensativo, observando Gabriel desenhar no jardim. O menino usava o caderno que havia ganhado, desenhando árvores, casas e pessoas sorrindo. Quando Arthur perguntou o que era, Gabriel respondeu que era o mundo perfeito, um lugar onde ninguém passava fome e todas as crianças podiam estudar. Aquela simplicidade desmontou qualquer argumento corporativo que ele tivesse. Arthur decidiu seguir em frente com o projeto, ainda que perdesse aliados poderosos. Alguns dias depois, uma reunião com o conselho foi marcada. Arthur apresentou oficialmente sua ideia de criar o Instituto Luz do Amanhã, uma fundação voltada para a educação de crianças em situação de vulnerabilidade. O conselho reagiu com resistência. Disseram que era um investimento sem retorno, que desviaria recursos importantes. Mas Arthur manteve-se firme. Disse que não precisava de aprovação para fazer o que era certo. O clima ficou tenso, e parte dos investidores ameaçou se retirar. Arthur sabia que aquela decisão poderia custar caro, mas pela primeira vez em anos, não hesitou. Rosa percebeu o peso daquela escolha. Uma noite, enquanto levava o jantar até o escritório, viu Arthur olhando fixamente pela janela, com expressão cansada. Ela perguntou se ele estava arrependido. Arthur respondeu que não, mas confessou que tinha medo de falhar. Rosa disse que as maiores mudanças nascem do medo, e que coragem não é a ausência dele, mas seguir adiante apesar dele. Aquelas palavras o marcaram profundamente. Com o passar dos meses, a obra do Instituto começou. Arthur visitava o local quase todos os dias, levando Gabriel junto. O menino fazia desenhos do prédio em construção e os entregava aos engenheiros, que riam com o entusiasmo dele. Rosa, por sua vez, ajudava na coordenação das doações de materiais e alimentos. Tornou-se essencial para o funcionamento da fundação antes mesmo dela ser inaugurada. Mas o caminho não era fácil. A primeira dificuldade veio quando parte dos recursos foi bloqueada por conta de um erro burocrático. Arthur precisou usar parte da fortuna pessoal para cobrir os gastos. O segundo obstáculo surgiu quando um jornal publicou uma matéria distorcida, insinuando que ele usava a fundação apenas para limpar a imagem da empresa. Isso deixou furioso, mas Rosa pediu que ele mantivesse a calma. Disse que a verdade sempre aparece e que o tempo mostraria quem ele realmente era. Mesmo com os desafios, o projeto continuou crescendo. Arthur foi se tornando uma figura pública diferente, mais próxima das pessoas, mais humana. Recebia cartas de agradecimento, convites para palestras e mensagens de apoio de famílias beneficiadas pelas doações. Gabriel sempre o acompanhava, chamando-o de seu amigo milionário. Com o tempo, algo começou a florescer entre Arthur e Rosa, um sentimento silencioso, construído com respeito e admiração. Ele se via cada vez mais encantado pela força e pela ternura dela, enquanto Rosa percebia que por trás da imagem de homem poderoso havia um coração sensível, carente de afeto verdadeiro. O Natal seguinte chegou trazendo memórias do anterior. A mansão estava novamente iluminada, mas desta vez cheia de convidados, funcionários, famílias atendidas pelo Instituto e voluntários. Gabriel, agora mais confiante, ajudava a distribuir presentes às crianças.
Arthur observava tudo com um sentimento que há muito tempo não experimentava: orgulho. Não de si, mas da transformação que acontecia ao seu redor. Durante a ceia, Rosa se aproximou dele e disse que queria agradecer por ter acreditado neles quando ninguém mais o faria. Arthur respondeu que, na verdade, era ele quem devia agradecer. Disse que antes deles aparecerem, ele vivia preso a um mundo frio, e que graças a Rosa e Gabriel, reaprendeu a sentir. Quando as luzes da árvore foram acesas, Gabriel subiu em uma cadeira e pediu silêncio. Disse que queria fazer um pedido de Natal. Todos se voltaram para ele. O menino falou que o melhor presente do mundo era ver sua mãe sorrindo e ver o amigo milionário ajudando outras crianças a sorrirem também. Arthur, emocionado, não conseguiu conter as lágrimas. Aquele menino havia mudado sua vida para sempre. Enquanto o som suave do coral infantil preenchia o salão, Arthur fez uma promessa silenciosa. Jamais deixaria que o brilho daquela nova fase se apagasse. Naquela noite, não havia luxo que pudesse competir com o calor humano que preenchia aquele lugar. O milionário que um dia se perdeu entre números e contratos agora se encontrava nas pequenas coisas: um abraço sincero, um sorriso infantil, uma carta de Natal. Os meses seguintes ao novo Natal trouxeram para Arthur uma série de desafios que ele não havia previsto. O Instituto Luz do Amanhã havia se tornado um sucesso social, mas também uma dor de cabeça empresarial. Muitos investidores antigos se afastaram, e os lucros da companhia começaram a cair. A mídia, que antes exaltava suas conquistas, agora questionava sua capacidade de manter o império enquanto dedicava tanto tempo a causas sociais. Arthur tentava equilibrar as duas realidades. Durante o dia, passava horas em reuniões tensas, revisando relatórios e tentando conter o impacto das críticas. À noite, encontrava em Gabriel e Rosa o refúgio que precisava. O menino continuava estudando com afinco e era agora o melhor aluno da turma. Rosa, por sua vez, tinha se tornado mais confiante e assumia novas responsabilidades na fundação, coordenando grupos de mães que participavam dos programas de capacitação. Apesar das dificuldades, Arthur sentia-se mais vivo do que nunca. Havia descoberto um propósito. Mas aquele novo caminho também tinha um preço. As longas horas de trabalho, o cansaço físico e a pressão constante começaram a afetar sua saúde. Ele passou a sentir fortes dores de cabeça e crises de exaustão. Os médicos recomendaram descanso, mas Arthur ignorou os conselhos. Um dia, durante uma reunião com diretores da empresa, sentiu uma tontura súbita e quase desabou. Marina, sua fiel assistente, o amparou e insistiu para que ele fosse ao hospital. Ele relutou, mas acabou cedendo. Após exames, os médicos disseram que ele estava esgotado e precisava reduzir o ritmo. Arthur prometeu que cuidaria disso, mas sabia que seria difícil. Enquanto se recuperava em casa, Rosa e Gabriel foram visitá-lo. Gabriel levou flores e um desenho que havia feito. Era o retrato de Arthur, Rosa e ele, juntos em frente ao instituto. Na parte superior, o menino havia escrito "Minha nova família". Arthur ficou emocionado com o gesto e sentiu um nó na garganta. Rosa, percebendo a emoção dele, disse que o corpo cobra quando o coração carrega peso demais. Pediu que ele confiasse um pouco mais nas pessoas ao redor e não tentasse carregar tudo sozinho. Arthur respondeu que tinha medo de perder o controle do que construiu, mas Rosa o lembrou de que o verdadeiro controle não estava no poder, e sim na confiança. Inspirado pelas palavras dela, Arthur decidiu dar um novo passo. Criou um conselho administrativo para dividir as responsabilidades da fundação e começou a treinar novos gestores para a empresa. Foi um processo difícil, pois ele sempre teve dificuldade em delegar, mas sabia que era necessário. Com mais tempo livre, começou a acompanhar Gabriel na escola. Tornou-se uma figura querida entre os professores e alunos. O menino o apresentava como "meu amigo Arthur", sem mencionar que era milionário. Arthur gostava disso, pois naquele ambiente não era tratado como empresário, mas como alguém comum. Foi em uma dessas visitas que uma nova reviravolta começou a se formar. A diretora da escola chamou Arthur para conversar. Ela contou que Gabriel tinha um talento excepcional para desenho técnico e arquitetura. Mostrou-lhe alguns trabalhos feitos pelo menino que deixaram Arthur impressionado. A diretora sugeriu que ele fosse inscrito em um programa de incentivo para jovens talentos. Arthur concordou na hora e se comprometeu a financiar o curso. Quando contou a novidade a Gabriel, o menino não acreditou. Pulou de alegria e prometeu se dedicar ainda mais. Rosa, emocionada,
abraçou o filho com força. Disse que tudo que sempre sonhou era vê-lo estudando e tendo oportunidades que ela nunca teve. O tempo passou, e Gabriel começou a se destacar cada vez mais. Participou de exposições, foi elogiado por arquitetos renomados e até recebeu convites para apresentar seus projetos em feiras estudantis. Arthur o acompanhava em todas, orgulhoso. Mas quanto mais Gabriel brilhava, mais crescia a curiosidade das pessoas sobre sua origem. Um colunista de revista acabou descobrindo que ele era filho da escatadora de materiais recicláveis e morava na mansão de Arthur Monteiro. A notícia se espalhou rapidamente, e os comentários começaram. Alguns acusavam Arthur de usar o garoto como símbolo de marketing emocional. Outros diziam que tudo não passava de uma encenação. Arthur ficou furioso. Procurou o jornalista, exigiu retratação, mas o dano já estava feito. Gabriel, ao ver as matérias, ficou triste. Perguntou se ele havia feito algo errado. Arthur respondeu que não, que o erro estava nas pessoas que preferem criticar o bem. Rosa também ficou abalada, mas manteve a calma. Disse que o mais importante era que eles sabiam a verdade. Mesmo assim, o clima ficou tenso. Gabriel começou a evitar sair em público com Arthur, com medo de ser motivo de chacota na escola. Arthur tentou convencê-lo de que não havia nada de errado, mas o menino se fechou. Dias depois, Arthur chegou mais cedo em casa e ouviu vozes no jardim. Era Gabriel conversando com Rosa. O menino dizia que queria voltar para o bairro antigo, porque lá ninguém o julgava. Rosa tentou acalmá-lo, mas ele estava magoado. Arthur, escondido, ouviu tudo e sentiu um aperto no peito. Naquela noite, pensou em tudo que havia construído e no quanto o mundo pode ser cruel com a bondade. Decidiu que não deixaria o garoto carregar esse peso. Na manhã seguinte, foi até a escola e pediu uma reunião com a direção. Solicitou que o nome dele não fosse mais vinculado a Gabriel em nenhum evento. Disse que o menino deveria ser reconhecido pelo próprio talento, não por quem o ajudava. A decisão foi comentada em todos os lugares, e muitos admiraram sua postura. Gabriel, quando soube, ficou emocionado. Sentiu-se valorizado e independente. Voltou a sorrir e a se dedicar aos estudos com ainda mais entusiasmo. Enquanto isso, a fundação crescia. O Instituto Luz do Amanhã inaugurou novas salas de aula e começou a atender famílias de várias regiões. Rosa se tornou uma das coordenadoras principais, e sua história inspirava outras mulheres a recomeçar. Arthur, por sua vez, estava mais sereno. Tinha aprendido que cada boa ação carrega resistência, mas também frutos. E agora colhia esses frutos, vendo o impacto real de suas escolhas. Mesmo assim, um novo desafio se aproximava. Um dos antigos investidores, ressentido por ter perdido espaço na empresa, começou a espalhar rumores sobre má administração nos fundos do instituto. Uma auditoria foi aberta, e todos os documentos de doação precisaram ser revisados. Arthur sabia que não havia nada irregular, mas a tensão era inevitável. Ele passou dias revisando papéis, conversando com advogados e enfrentando reuniões. Rosa o apoiava em silêncio, levando comida, cuidando para que ele descansasse. Quando o resultado da auditoria saiu, a verdade veio à tona. Tudo estava correto. Nenhum centavo havia sido desviado. A imprensa publicou a conclusão, e a imagem de Arthur foi restaurada. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim iluminado, ele olhou para o céu e respirou fundo. Sentiu um orgulho tranquilo, diferente do orgulho que conheceu quando se tornou milionário. Era um orgulho que nascia da consciência limpa e do coração em paz. Rosa se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. Sentaram-se juntos no banco de madeira sob a figueira. Ela perguntou se ele ainda acreditava que tudo valia a pena. Arthur respondeu que sim, e que, se tivesse que escolher, faria tudo novamente. O vento soprava leve, e as folhas dançavam no ar. Gabriel apareceu com um novo desenho nas mãos. Era o projeto de um prédio moderno com janelas largas e jardins suspensos. Disse que seria o Instituto Luz do Amanhã número 2. Arthur olhou para ele com orgulho e sorriu. Disse que o projeto estava aprovado, mas que dessa vez, quem assinaria como arquiteto seria ele, Gabriel Monteiro, o menino que um dia escreveu uma carta de Natal e fez um milionário chorar. Rafael caminhava pelas ruas estreitas da comunidade, sentindo o cheiro úmido da chuva misturado ao perfume da terra molhada. Cada passo era cuidadoso porque ele não queria assustar. O que você está achando dessa história?
Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Ninguém e, ao mesmo tempo, sentia um frio na barriga. As luzes fracas de postes improvisados refletiam na lama, criando sombras que pareciam dançar com o vento. A lembrança de Gabriel e da carta que ele escrevera martelava em sua mente, lembrando de que aquele menino havia despertado algo há muito adormecido nele. Quando se aproximou da pequena casa onde Rosa e Gabriel moravam, parou. A cortina feita de panos velhos balançava com a brisa e Rafael percebeu o menino desenhando em uma lata, concentrado sem perceber sua presença. Rosa estava dentro mexendo no fogão improvisado, o cheiro de arroz e feijão se misturando ao ambiente modesto. O coração de Rafael se apertou ao perceber o esforço silencioso daquela mãe para manter a dignidade da família. Ele respirou fundo e bateu na porta com suavidade. Rosa levantou a cabeça surpresa ao vê-lo ali molhado e com o casaco encharcado. O menino, ao ouvir a voz, olhou e parou o que estava fazendo. Seus olhos se encheram de brilho e ele correu até Rafael com passos rápidos. Gabriel disse que a senhora havia falado sobre ele de novo. Rafael se agachou, ficando na altura do garoto, e sorriu. Ele disse que precisava vê-lo novamente. A carta dele o havia feito refletir sobre muitas coisas. Disse que queria que ele e a mãe soubessem que poderiam contar com ele. O menino soltou um sorriso tímido enquanto Rosa saía da cozinha, ainda desconfiada, mas percebendo a sinceridade dele. Ela perguntou o que ele queria dizer com contar com ele. Rafael explicou que estava disposto a ajudá-los a ter uma vida melhor, oferecendo oportunidades que antes eram impossíveis de alcançar. Falou que queria matricular Gabriel na escola que sempre sonhou frequentar, garantindo material escolar, uniforme e transporte. Também disse que queria oferecer a Rosa uma oportunidade de trabalho com estabilidade e benefícios para que não precisasse mais se preocupar com o sustento diário. A reação deles foi imediata. Gabriel correu até ele e o abraçou com força, deixando Rafael emocionado. Rosa segurou as mãos dele e apenas sussurrou obrigada, carregado de emoção. Rafael sentiu pela primeira vez em muito tempo que suas escolhas estavam sendo recompensadas por algo que não tinha preço. Nos dias seguintes, Rafael passou a visitar a comunidade quase diariamente. Levava livros, cadernos, lápis e alimentos, sempre com cuidado para não se tornar invasivo. Gabriel começou a estudar mais, incentivado por Rafael, que dedicava tempo para explicar conceitos, revisar tarefas e mostrar como pequenas atitudes poderiam abrir caminhos maiores. Rosa observava a dedicação do milionário e sentia um misto de gratidão e admiração. Ela nunca tinha conhecido alguém disposto a se importar de verdade. Aos poucos começou a acreditar que talvez houvesse mais bondade no mundo do que imaginava. Enquanto isso, Rafael sentia um conflito interno crescente. Ele estava acostumado a controlar tudo em sua vida através de contratos, números e regras rígidas, mas agora percebia que o coração não funcionava assim. As decisões não eram previsíveis e a bondade, quando genuína, podia trazer riscos. Alguns amigos da alta sociedade começaram a questionar suas escolhas, insinuando que ele estava perdendo tempo com atos que não geravam lucro ou prestígio. Rafael sabia que essas críticas eram inevitáveis, mas isso não diminuía a sensação de incerteza. A primeira grande reviravolta aconteceu quando o diretor da escola de Gabriel ligou para Rafael. Informou que havia uma bolsa especial para crianças com desempenho destacado, mas que para concorrer Gabriel precisaria apresentar trabalhos que demonstrassem talento excepcional. Rafael ficou animado, mas percebeu que Gabriel ainda precisava de orientação e incentivo para atingir esse nível. Nos dias seguintes, Rafael passou horas ajudando Gabriel com desenhos técnicos, explicando conceitos de geometria, perspectiva e proporção. Cada sessão de estudo era exaustiva, mas Rafael sentia uma alegria que há muito não experimentava. Ver o esforço do menino, sua concentração e curiosidade despertava nele uma vontade de se tornar melhor, mais paciente e mais presente. Enquanto Rafael orientava Gabriel, surgiram obstáculos. O primeiro foi o cansaço extremo de Rafael, que começou a afetar sua saúde. O segundo foi a pressão silenciosa de antigos investidores que questionavam seu envolvimento com projetos sociais. Ele precisava lidar com tudo ao mesmo tempo, mas não podia deixar que isso desmotivasse Gabriel. Rosa se tornou um apoio constante, ajudando nas tarefas da fundação e incentivando Gabriel a continuar apesar das dificuldades. Ela mostrava ao menino que os desafios eram parte da vida e que a perseverança era o caminho para o sucesso. Gabriel passou a estudar ainda mais, dedicando-se aos projetos e desenhos técnicos com entusiasmo crescente.
Um dia Rafael levou Gabriel e Rosa para visitar um canteiro de obras onde seria construído um centro de aprendizado. Gabriel ficou encantado com as máquinas e com a movimentação do local. Rafael explicou que aquele seria o lugar onde muitas crianças teriam oportunidade de aprender e se desenvolver. O menino prometeu que faria o possível para contribuir com desenhos e ideias. Enquanto caminhavam de volta para casa, Rafael sentiu que estava finalmente encontrando equilíbrio. Aprendeu que ajudar os outros exigia esforço, mas também trazia recompensas que dinheiro nenhum poderia comprar. Rosa observava a transformação dele e sentia orgulho de tudo que estavam conquistando juntos. A cada visita à comunidade, Rafael percebia mudanças positivas. Crianças sorriam ao ver o menino estudar com dedicação. Pais se sentiam motivados a participar da fundação e a colaborar. Gabriel crescia em confiança e talento. A conexão entre todos se fortalecia de forma natural. Rafael percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nas cifras de sua conta bancária, mas nas vidas que conseguia tocar. A responsabilidade que sentia agora vinha acompanhada de alegria e propósito. Ele finalmente compreendia que cada sacrifício tinha um significado e cada dificuldade trazia aprendizado. As semanas passaram e Gabriel começou a receber elogios na escola e convites para participar de exposições de desenho. Rafael sentiu orgulho, mas também uma leve preocupação com a atenção que o menino estava recebendo. Temia que a fama precoce pudesse trazer problemas. Rosa tranquilizou dizendo que ele precisava apenas de orientação e cuidado e que juntos iriam garantir que o menino permanecesse centrado. Rafael finalmente entendeu que não poderia proteger Gabriel de tudo. Precisava confiar no garoto e na própria capacidade de guiá-lo. Essa decisão foi uma das mais difíceis que ele já tomou, mas ao mesmo tempo libertadora. Ele sentiu que estava crescendo junto com Gabriel, aprendendo a ser humano de verdade, e não apenas um milionário ocupado com cifras e negócios. O inverno chegava com noites mais longas e manhãs frias na cidade. A mansão de Rafael estava aquecida pelo calor das lareiras, mas o coração do milionário permanecia inquieto. Ele passava os dias entre reuniões da empresa e visitas à comunidade, observando cada detalhe do progresso de Gabriel. O menino agora dominava os conceitos de desenho técnico e arquitetura que Rafael ensinava com paciência. Cada linha traçada no papel representava não apenas aprendizado, mas sonhos que começavam a se concretizar. Rosa se tornava cada vez mais essencial no Instituto Luz do Amanhã. Ela organizava oficinas para mães que queriam aprender costura, culinária e pequenas atividades que poderiam gerar renda. Muitas mulheres se emocionavam ao perceber que aquele espaço não era apenas uma escola para os filhos, mas também uma chance de recomeçar. Rosa sentia orgulho de contribuir e de ver a transformação acontecendo diante de seus olhos. Rafael, por sua vez, estava aprendendo a equilibrar responsabilidades e emoções. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando ele descobriu que alguns antigos investidores começaram a questionar publicamente a destinação dos recursos da fundação. Rafael convocou reuniões com contadores e advogados para organizar cada documento e provar que tudo estava correto. Ele sabia que deveria agir com transparência para não colocar em risco o trabalho que estava sendo feito. Enquanto isso, Gabriel preparava um projeto especial para apresentar à diretoria da escola. Ele queria mostrar que o aprendizado não se limitava às aulas formais e que poderia contribuir com ideias inovadoras. Rafael acompanhava cada passo do processo, oferecendo orientação, mas deixando o menino decidir os detalhes. Aquela era uma lição de autonomia, algo que ele próprio demorou anos para aprender. O segundo desafio surgiu quando uma feira cultural foi anunciada na cidade e Gabriel foi convidado a participar com seus desenhos. Rafael quis levá-lo para mostrar seu talento, mas Rosa hesitou. Ela temia que o garoto fosse intimidado ou olhado com preconceito por causa de sua origem. Rafael explicou que enfrentar o mundo era parte do crescimento e que Gabriel precisava se sentir confiante em seus próprios méritos. Durante a feira, o menino impressionou todos com sua criatividade e precisão. Professores, artistas e visitantes elogiaram seu talento e incentivaram-no a continuar desenvolvendo suas habilidades. Gabriel sentiu-se valorizado e percebeu que esforço e dedicação traziam resultados concretos. Rafael, por sua vez, sentiu uma alegria que dinheiro algum poderia comprar. Ver o menino brilhar com tanto mérito próprio era uma vitória maior do que qualquer contrato que já tivesse fechado em sua vida. A primeira grande reviravolta aconteceu quando uma reportagem de jornal descobriu a história de Gabriel e Rafael, destacando o milionário como beneficente e o menino como prodígio. Algumas pessoas interpretaram de forma negativa,
dizendo que a aproximação de Rafael era uma estratégia de marketing emocional. O milionário sentiu o peso da crítica, mas decidiu não se deixar abalar. Ele sabia que a verdade se sustentava por si mesma e que as ações genuínas falam mais alto que palavras mal intencionadas. Em paralelo, Rafael começou a perceber sentimentos que não havia sentido antes. Sua admiração por Rosa crescia diariamente. Observava a coragem dela, a dedicação com Gabriel e o cuidado com as famílias do instituto. Sentia uma mistura de respeito e ternura que o surpreendia. Mas ele também sentia medo. Medo de se abrir emocionalmente e de arriscar perder o controle da própria vida. Esse conflito interno se tornou uma constante, lembrando de que o coração nem sempre segue a lógica. O terceiro grande desafio surgiu quando um grupo de crianças da comunidade entrou em conflito com Gabriel na escola. Elas estavam ciumentas por ele receber tanta atenção e apoio. Rafael e Rosa conversaram com o menino, explicando que a inveja e o ciúme existem, mas que não deveriam impedir que ele continuasse fazendo o que era certo. Gabriel entendeu e passou a agir com mais paciência e empatia, aprendendo uma lição importante sobre liderança e responsabilidade. Rafael começou a organizar eventos para a comunidade. Festas simples com música, dança e comida. Ele queria que todos sentissem a alegria de pequenas conquistas e percebesse que união e solidariedade eram tão valiosas quanto qualquer recurso material. Rosa ajudava na logística e nas atividades, enquanto Gabriel distribuía desenhos e pequenos presentes feitos por ele mesmo para as crianças. A quarta reviravolta média aconteceu quando um acidente na obra do centro educacional atrasou o cronograma. Rafael precisou lidar com engenheiros, fornecedores e ajustes de orçamento. Foi um momento de tensão, mas ele percebeu que lidar com problemas era parte do crescimento do projeto. Gabriel e Rosa o apoiaram moralmente, mostrando que não estavam sozinhos e que cada dificuldade poderia ser superada com colaboração e paciência. Ao mesmo tempo, a relação entre Rafael e Rosa começou a se aprofundar. Eles conversavam sobre sonhos, medos e lembranças do passado. Rosa revelava detalhes da infância e das dificuldades que enfrentou, enquanto Rafael compartilhava seus receios sobre fracassar emocionalmente ou perder controle. Esses momentos de vulnerabilidade aproximaram os dois e fortaleceram a confiança mútua. O quinto acontecimento relevante foi a primeira viagem de Gabriel para apresentar um projeto de arquitetura infantil em outra cidade. Rafael acompanhou o menino, garantindo que ele tivesse suporte em todos os detalhes. Foi uma experiência que ampliou os horizontes de Gabriel e mostrou a Rafael que o mundo estava cheio de oportunidades para aqueles que se dedicavam de coração. Durante a viagem, Rafael percebeu como Gabriel lidava com responsabilidade e maturidade. Isso reforçou a confiança que tinha nele e no futuro do instituto. Rosa, acompanhando à distância, sentia-se segura por saber que ambos estavam bem e que tudo estava sendo feito com cuidado e amor. A sexta reviravolta média aconteceu quando uma antiga colega de trabalho de Rafael tentou convencê-la a voltar às rotinas corporativas antigas, oferecendo um contrato milionário que permitiria ignorar a fundação por completo. Ele sentiu-se tentado momentaneamente, mas ao olhar para Gabriel e lembrar das cartas, desenhos e sorrisos, percebeu que aquele caminho não traria felicidade verdadeira. A decisão de permanecer comprometido com o projeto social reforçou sua determinação e amadurecimento. Nos meses seguintes, Rafael começou a perceber pequenas vitórias graduais. Cada criança beneficiada, cada mãe que aprendia um ofício, cada sorriso de Gabriel representava esforço visível e resultados concretos. Cada conquista exigia sacrifício de tempo, energia e paciência. Ele compreendeu que nada do que valia a pena acontecia de forma instantânea e que o verdadeiro sucesso se constrói dia a dia. A sétima reviravolta média surgiu quando um fornecedor tentou cobrar valores acima do combinado, tentando aproveitar-se da falta de experiência de Rosa na administração. Rafael interveio com calma, explicando contratos e mostrando documentos. Essa situação reforçou a importância de ensinar Rosa a lidar com responsabilidades e de prepará-la para tomar decisões com confiança. Enquanto isso, Gabriel crescia emocionalmente. Aprendia a valorizar o esforço coletivo, a reconhecer o trabalho de cada pessoa ao seu redor e a não se sentir superior ou diferente por receber oportunidades. Rafael se orgulhava de cada passo do menino, sabendo que sua educação não se limitava apenas ao aprendizado técnico, mas à construção de caráter. O oitavo acontecimento relevante foi a inauguração oficial do centro educacional. Pais, alunos e voluntários se reuniram para celebrar. Gabriel apresentou seus projetos e fez um discurso emocionante.
Rafael sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras do menino, percebendo que tudo que havia feito valerá cada esforço. Rosa estava radiante, emocionada e orgulhosa. O nono acontecimento relevante ocorreu quando a primeira turma de crianças começou as aulas regulares. Rafael visitava constantemente, observando o progresso. Cada sorriso, cada avanço nos estudos reforçava a certeza de que aquela era a verdadeira riqueza da vida. A 10ª e última reviravolta média aconteceu quando a mídia começou a destacar a fundação como exemplo de transformação social. Algumas críticas ainda surgiam, mas a maioria dos comentários era positiva, reconhecendo o esforço, a dedicação e os resultados alcançados. Rafael percebeu que agora sua reputação estava alinhada à verdade e que o respeito conquistado era resultado do trabalho contínuo e da autenticidade de suas ações. Com a chegada da primavera, a cidade começou a ganhar cores vibrantes. As árvores floresciam, os parques se enchiam de crianças brincando e o ar se tornava mais leve e perfumado. Rafael sentia que a própria vida ganhava um novo ritmo. Cada manhã, ao acordar, ele se lembrava do motivo pelo qual dedicava tantas horas de seu tempo à comunidade e à fundação. Gabriel, cada vez mais confiante, se tornava um reflexo do impacto positivo que a atenção e o cuidado poderiam gerar. O menino estava agora trabalhando em um projeto de grande importância, a construção de um espaço multiuso dentro do Instituto Luz do Amanhã. Ele desenhava salas de aula, bibliotecas e áreas de lazer. Rafael acompanhava cada linha, oferecendo sugestões de engenharia e design, mas sem interferir demais. O objetivo era permitir que Gabriel aprendesse, experimentasse e desenvolvesse sua criatividade sem limitações. Rosa observava tudo com orgulho. Ela percebia o crescimento do filho e também de Rafael. O milionário não era mais apenas uma figura distante de riqueza e poder, mas alguém que se dedicava verdadeiramente à transformação da vida de outras pessoas. Ela sabia que Gabriel estava sendo moldado não apenas pelo aprendizado técnico, mas pela experiência de ter ao lado figuras que se importavam genuinamente. A primeira pequena reviravolta do período aconteceu quando Rafael descobriu que alguns materiais planejados para a construção estavam em falta. Ele precisou negociar com fornecedores, ajustar orçamentos e reorganizar a logística da obra. Essa situação causou pequenas tensões, mas serviu como aprendizado para Gabriel, que compreendeu a importância de planejamento e resiliência. Enquanto isso, a relação entre Rafael e Gabriel se aprofundava ainda mais. Eles passavam horas estudando juntos, discutindo ideias e resolvendo problemas. Rafael percebeu que ensinar o menino não se limitava a transmitir conhecimento, mas também a inspirá-lo a acreditar em si mesmo. Gabriel começou a desenvolver autonomia, fazendo perguntas, sugerindo soluções e demonstrando coragem para assumir responsabilidades. A segunda pequena reviravolta surgiu quando um colega de Gabriel na escola se aproximou com ciúmes e questionou se o menino merecia tanta atenção. Gabriel, inseguro no início, buscou a orientação de Rafael. O milionário explicou que reconhecimento e oportunidades não diminuíam ninguém, mas eram reflexo de esforço, dedicação e talento. Gabriel absorveu a lição e voltou a se dedicar com entusiasmo, aprendendo que confiança e autoestima são essenciais para enfrentar o mundo. O primeiro grande acontecimento relevante do período foi a inauguração de uma biblioteca dentro da fundação. O espaço foi projetado por Gabriel, com supervisão de Rafael, e permitia que crianças de todas as idades tivessem acesso a livros, jogos educativos e atividades culturais. A biblioteca se tornou um ponto de encontro para a comunidade, fortalecendo vínculos entre crianças, pais e professores. Rafael começou a perceber que cada vitória exigia sacrifício. Ele passava noites revisando projetos, ajudando Gabriel com detalhes de construção, respondendo a e-mails da empresa e coordenando a fundação. O cansaço físico e mental se acumulava, mas cada sorriso de Gabriel e cada progresso na fundação lhe dava força para continuar. A terceira pequena reviravolta aconteceu quando um incidente na obra fez com que parte do material planejado fosse danificado. Rafael precisou reorganizar a construção, lidar com fornecedores e ajustar o cronograma. A situação serviu para ensinar Gabriel sobre flexibilidade e a importância de encontrar soluções diante de problemas inesperados. O segundo grande acontecimento relevante ocorreu quando a mídia local começou a divulgar o trabalho de Gabriel e Rafael na fundação. Alguns comentários questionavam se o menino estava sendo explorado, mas a maioria celebrava o esforço conjunto e a transformação social que estava acontecendo. Rafael percebeu que sua transparência e dedicação foram essenciais para manter a confiança da comunidade e da imprensa. Enquanto isso,
Rosa começava a assumir mais responsabilidades na administração da fundação. Ela lidava com fornecedores, coordenava atividades e organizava eventos comunitários. Rafael apoiava cada decisão, oferecendo orientação, mas permitindo que ela crescesse profissionalmente. A confiança mútua fortalecia a parceria e mostrava que todos eram capazes de contribuir de maneira significativa. A quarta pequena reviravolta aconteceu quando um atraso na entrega de materiais comprometeu a programação da biblioteca e do espaço multiuso. Rafael precisou reorganizar a obra, lidar com os fornecedores e manter a motivação de todos os envolvidos. Gabriel observou o esforço do milionário e aprendeu sobre liderança e a importância de perseverar diante de dificuldades. O terceiro grande acontecimento relevante foi a primeira exposição pública dos projetos de Gabriel. Ele apresentou maquetes, desenhos técnicos e ideias para melhorias na fundação. A reação do público foi emocionante, com aplausos e elogios que emocionaram Rafael e Rosa. O menino se sentiu valorizado e reconhecido, percebendo que dedicação e talento geram oportunidades concretas. O quarto grande acontecimento relevante envolveu a expansão da fundação. Rafael decidiu criar um programa de capacitação para jovens da comunidade interessados em áreas técnicas, artes e empreendedorismo. Ele sabia que ampliar o alcance do projeto exigiria esforço, dedicação e investimento, mas estava disposto a enfrentar o desafio. Durante os meses seguintes, Rafael enfrentou obstáculos significativos. O primeiro foi a pressão de investidores e empresários tradicionais que não entendiam sua dedicação a causas sociais. O segundo foi a necessidade de conciliar tempo entre os negócios da empresa e o crescimento da fundação. Cada decisão exigia reflexão e ponderação, mas Rafael aprendia a confiar em sua intuição e no apoio de Rosa e Gabriel. Gabriel continuava a se destacar. Participava de feiras, apresentava projetos e inspirava outras crianças da comunidade. Ele se tornava referência, não apenas pelo talento, mas pelo exemplo de dedicação, humildade e empatia. Rafael observava cada conquista com orgulho, percebendo que seu papel como mentor ia muito além de prover recursos financeiros. O quinto grande acontecimento relevante foi a primeira cerimônia de premiação da fundação. Crianças, adolescentes e jovens receberam certificados de participação em atividades culturais e educacionais. Gabriel fez um discurso emocionado, agradecendo a Rafael e a Rosa pelo apoio e incentivo. Rafael sentiu o coração apertado de emoção, percebendo que cada esforço valeu a pena e que as transformações eram reais e profundas. A sexta grande reviravolta aconteceu quando um novo projeto social surgiu na cidade, oferecendo oportunidades semelhantes àquelas da fundação. Rafael viu nisso um desafio, mas também uma chance de colaboração. Ele decidiu unir forças, compartilhar experiências e ampliar o impacto social, mostrando que generosidade e cooperação sempre resultam em conquistas maiores. Durante esse período, Rafael, Rosa e Gabriel continuaram a construir não apenas a fundação, mas também uma relação sólida e baseada em confiança, respeito e afeto. Cada passo do menino no aprendizado, cada decisão de Rosa na administração, e cada sacrifício de Rafael reforçavam a certeza de que juntos poderiam transformar vidas. O sétimo grande acontecimento relevante foi a certificação oficial do Instituto Luz do Amanhã como referência em educação e desenvolvimento social. Autoridades locais, professores e especialistas visitaram a fundação para conhecer os projetos e reconhecer o impacto positivo na comunidade. Rafael sentiu orgulho, mas também responsabilidade de manter o padrão de excelência conquistado. A oitava grande reviravolta ocorreu quando um antigo colega de Rafael tentou convencê-lo a abandonar os projetos sociais para se concentrar apenas nos negócios lucrativos. Ele sentiu uma tentação momentânea, mas ao olhar para Gabriel e Rosa, percebeu que a verdadeira realização estava no impacto positivo que criava diariamente. A cada desafio, a cada obstáculo e a cada pequena vitória, Rafael aprendia que construir sonhos exige dedicação, paciência e amor genuíno. Ele entendia que sucesso não se mede apenas por cifras, mas pela capacidade de transformar vidas e inspirar outras pessoas. O mês de dezembro chegou trazendo consigo a magia do Natal. As ruas da cidade estavam iluminadas com enfeites coloridos e árvores decoradas nos comércios e praças. Rafael observava tudo da janela da mansão, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele sabia que aquele Natal seria especial, não apenas pelo clima festivo, mas porque finalmente veria o resultado de meses de dedicação com Gabriel e Rosa. Na comunidade, crianças corriam pelos becos e praças, entusiasmadas com a chegada das festas. As mães preparavam comidas típicas,
organizavam pequenas apresentações de corais e decoravam suas casas com luzes e fitas coloridas. A atmosfera cultural e familiar da cidade influenciava as decisões de todos, pois cada gesto refletia tradição, união e afeto. Rafael sentiu que queria fazer algo ainda mais significativo para demonstrar o quanto aquele vínculo havia transformado sua vida. Gabriel estava ansioso, segurando uma carta que escrevera para Rafael. Ele queria agradecer por tudo o que tinha acontecido durante o ano e pelo apoio que receberá. O menino havia pedido a Rosa que ajudasse a entregar a carta em mãos, sentindo que era um gesto que expressaria toda a gratidão de forma concreta. Rafael ainda não sabia o que o esperava, mas sentia que aquele Natal traria emoções inesperadas. O primeiro desafio do período surgiu quando a entrega da carta não ocorreu como Gabriel imaginara. Alguns problemas logísticos atrasaram a chegada da correspondência, e o menino ficou apreensivo. Rafael percebeu a frustração do garoto e o confortou, explicando que a vida nem sempre acontece como planejamos, mas que a paciência e a perseverança são fundamentais. Gabriel aprendeu uma lição valiosa sobre resiliência e compreensão. Enquanto isso, a fundação organizava uma grande festa de Natal para as crianças da comunidade. Rafael participou ativamente, ajudando a decorar, distribuir presentes e organizar brincadeiras. Rosa coordenava a logística com maestria, garantindo que tudo fosse seguro e agradável. A atmosfera festiva fortalecia os laços entre todos os envolvidos e mostrava que esforço conjunto gerava resultados maravilhosos. A primeira pequena reviravolta aconteceu quando um problema no fornecimento de alimentos ameaçou atrasar a festa. Rafael rapidamente entrou em ação, negociando com fornecedores locais, ajustando o cardápio e garantindo que nenhuma criança ficasse sem refeição. A situação serviu como aprendizado para Gabriel, que percebeu a importância de soluções rápidas e organização em situações de pressão. Durante a festa, Rafael notou o brilho nos olhos de Gabriel ao ver todas as crianças se divertindo. Ele sentiu uma emoção profunda, algo que nunca experimentara antes. A conexão que havia se estabelecido com o menino transcendeu qualquer riqueza material. O garoto aproximou-se e disse que queria ler sua carta de Natal. Rafael, curioso e tocado, aceitou prontamente. Ao abrir a carta, Rafael leu as palavras simples e sinceras de Gabriel. O menino expressava gratidão, sonhos e um desejo profundo de que todos pudessem ter oportunidades iguais. Rafael sentiu lágrimas brotarem, incapaz de conter a emoção. A carta era mais do que um pedido ou agradecimento, era um reflexo de esperança, amor e humanidade. A primeira grande reviravolta do capítulo foi emocional, pois Rafael compreendeu que sua vida havia mudado completamente graças à inocência, coragem e sinceridade de Gabriel. Nos dias seguintes, Rafael começou a planejar ações ainda mais significativas para a comunidade. O objetivo era criar oportunidades de aprendizado, lazer e cultura de forma contínua. Ele sabia que o impacto não deveria se limitar a presentes ou eventos temporários, mas gerar mudanças duradouras na vida de crianças e famílias. A segunda grande reviravolta ocorreu quando um grupo de líderes comunitários sugeriu expandir a fundação para bairros vizinhos. Rafael percebeu que a responsabilidade aumentaria significativamente, exigindo planejamento, recursos e dedicação constantes. Ele aceitou o desafio, motivado pelo desejo de transformar vidas e inspirar novos caminhos para todos ao seu redor. Enquanto isso, Gabriel continuava a se destacar nas atividades escolares e culturais. Ele passou a liderar pequenos projetos, incentivando colegas e ajudando na organização de eventos dentro da fundação. Rafael sentiu orgulho ao perceber que o menino não apenas crescia em conhecimento, mas também em caráter, empatia e liderança. A terceira grande reviravolta do capítulo ocorreu quando alguns pais questionaram a forma como os recursos da fundação estavam sendo utilizados. Rafael precisou explicar detalhadamente cada investimento, cada decisão e cada ação realizada. Sua transparência fortaleceu a confiança da comunidade e serviu como exemplo de integridade. Gabriel observou de perto, aprendendo que responsabilidade e honestidade são essenciais em qualquer empreendimento. O primeiro acontecimento relevante do período foi a decoração da praça central da comunidade. Rafael, Rosa e Gabriel organizaram oficinas para que as crianças produzissem enfeites de Natal com materiais recicláveis. A atividade envolveu criatividade, trabalho em equipe e a sensação de pertencimento. Cada ornamento colocado simbolizava esforço, união e amor pelo próximo. O segundo acontecimento relevante envolveu a distribuição de roupas e cobertores para famílias necessitadas. Rafael percebeu que o frio afetava especialmente as crianças,
e por isso coordenou a arrecadação com o apoio de voluntários. Gabriel ajudou na organização, aprendendo que pequenas ações podem gerar grande impacto quando realizadas com dedicação. O terceiro acontecimento relevante foi a realização de uma apresentação cultural com música, dança e teatro. As crianças ensaiaram por semanas, e Rafael acompanhou cada ensaio, incentivando o empenho e a disciplina. A apresentação emocionou todos os presentes e reforçou a importância de atividades culturais no desenvolvimento humano. A quarta ocorrência relevante envolveu a visita de autoridades locais à fundação. Rafael apresentou projetos, resultados e planos futuros. Gabriel explicou seus desenhos e ideias, impressionando os visitantes com clareza, criatividade e confiança. A visita trouxe reconhecimento e apoio institucional, fortalecendo a fundação para novos desafios. A quinta reviravolta média aconteceu quando um fornecedor de brinquedos tentou cobrar preços abusivos. Rafael negociou com firmeza e conseguiu garantir que todas as crianças recebessem presentes dentro do orçamento planejado. Gabriel aprendeu sobre negociação, paciência e importância de lidar com a adversidade sem perder a calma. A sexta reviravolta média envolveu um pequeno acidente durante a montagem de uma árvore gigante na praça. Rafael assumiu a liderança, reorganizando a montagem, garantindo segurança e completando a decoração a tempo. Gabriel ajudou ativamente, aprendendo sobre responsabilidade e cuidado com o próximo. O sétimo acontecimento relevante foi a entrega de livros educativos para a biblioteca da Fundação. Rafael coordenou a compra, seleção e organização das obras. Gabriel participou da escolha, incentivando a leitura e o aprendizado de todos. A oitava reviravolta média aconteceu quando um grupo de crianças inicialmente tímidas precisou ser motivado a participar das atividades. Rafael e Gabriel criaram dinâmicas de integração, mostrando que inclusão e paciência são essenciais para criar um ambiente acolhedor. O nono acontecimento relevante envolveu a realização de oficinas de artesanato para as mães da comunidade. Rosa liderou a iniciativa, ensinando técnicas e fortalecendo a autoestima das participantes. Rafael observava satisfeito, percebendo que o impacto da fundação ia além das crianças, alcançando toda a família. A terceira grande reviravolta aconteceu na noite de Natal. Gabriel preparou uma surpresa, uma apresentação de cartas e desenhos que expressavam gratidão a Rafael. Cada palavra e imagem emocionava profundamente o milionário, mostrando que seu esforço, dedicação e sacrifício haviam gerado resultados duradouros. Rafael sentiu um misto de alegria, orgulho e ternura, percebendo que aquele momento simbolizava a verdadeira magia do Natal. O décimo acontecimento relevante envolveu uma celebração coletiva com música, comida e troca de presentes. A comunidade inteira se reuniu, reforçando laços e criando memórias afetivas. Rafael percebeu que o impacto de sua dedicação transcendera recursos financeiros, transformando-se em conexão, felicidade e esperança. O sol da manhã iluminava a cidade, e a brisa suave trazia o aroma das flores recém-desabrochadas nos canteiros da praça central. Rafael acordou cedo sentindo uma mistura de expectativa e gratidão. O ano havia sido intenso, cheio de desafios, conquistas e aprendizados. Olhando pela janela da mansão, ele percebeu que a cidade também parecia ter mudado. As ruas estavam mais limpas, os comércios mais movimentados, e acima de tudo, havia um sentimento de união que antes não existia. Gabriel corria pelo jardim, segurando nos braços uma caixa de desenhos que havia preparado para Rafael. O menino estava animado, porque sabia que aquele seria um dia especial. Rosa apareceu na varanda, observando os dois com um sorriso sereno. Ela se lembrava de todos os momentos difíceis enfrentados nos últimos meses e sentia orgulho do caminho que haviam trilhado juntos. A vida deles havia mudado para sempre, e cada passo dado tinha significado profundo. Rafael desceu as escadas com cuidado, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que aquele dia encerraria um ciclo e abriria outro. Gabriel aproximou-se com a caixa de desenhos e disse que queria mostrar algo que havia preparado com carinho. Rafael se sentou no sofá e o menino começou a retirar cuidadosamente cada desenho, explicando o significado de cada detalhe. Havia imagens da fundação, da biblioteca, das crianças brincando e, no centro de tudo, uma grande árvore representando esperança, união e aprendizado. O primeiro grande acontecimento relevante do capítulo foi quando Gabriel entregou uma carta escrita à mão, com palavras simples, mas carregadas de emoção. Ele pediu que Rafael lesse com atenção, e o milionário sentiu os olhos marejarem ainda antes de abrir o envelope. A carta falava de gratidão, sonhos,
conquistas e do impacto positivo que Rafael havia causado em sua vida e na de muitas outras pessoas. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. A emoção era intensa e genuína. Enquanto Rafael se recompunha, Rosa aproximou-se e agradeceu por tudo que havia feito por eles e pela comunidade. Ela explicou que a vida deles nunca mais seria a mesma e que a fundação era mais do que um projeto social. Era um espaço de transformação, aprendizado e afeto. Rafael segurou suas mãos, sentindo o calor e a sinceridade do gesto. Ele percebeu que aquela conexão humana era a maior recompensa de sua vida. A primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu quando o prefeito da cidade chegou à mansão de Rafael com um convite especial. Ele queria que Rafael e Gabriel participassem da inauguração de um centro cultural municipal, e que a fundação fosse reconhecida oficialmente pelo trabalho excepcional realizado ao longo do ano. Rafael sentiu-se honrado, mas também percebeu a responsabilidade que aumentava. Ele sabia que agora precisava liderar não apenas dentro da fundação, mas também como exemplo para toda a cidade. Nos dias seguintes, Rafael, Gabriel e Rosa prepararam a inauguração com cuidado. Cada detalhe foi planejado: a decoração, as atividades culturais, a distribuição de livros e brinquedos e a recepção aos convidados. Gabriel participou ativamente, aprendendo sobre organização, logística e a importância de cada ação bem planejada. Rosa coordenava os voluntários, garantindo que todos tivessem papel e importância na realização do evento. A segunda grande reviravolta envolveu um imprevisto na preparação do centro cultural. Alguns materiais chegaram atrasados e uma parte da decoração precisou ser refeita. Rafael permaneceu calmo, reorganizando tarefas, redistribuindo responsabilidades e incentivando todos a não desanimarem. Gabriel observava a liderança do milionário e entendia que enfrentar dificuldades com serenidade era parte de alcançar grandes resultados. O terceiro grande acontecimento relevante foi a chegada das crianças da Fundação ao Centro Cultural. Seus olhares curiosos e sorrisos tímidos encantaram Rafael. Ele percebeu que cada sacrifício, cada noite de estudo com Gabriel, cada esforço na fundação valia a pena. Rosa observava as crianças interagindo com entusiasmo, sentindo uma alegria profunda por ver o impacto real da dedicação de todos. Enquanto a inauguração prosseguia, Rafael percebeu que Gabriel havia crescido não apenas em conhecimento, mas em caráter. O menino ajudava colegas, compartilhava materiais e incentivava crianças mais tímidas. Rafael sentiu orgulho e gratidão por ter participado ativamente de seu crescimento. A conexão entre eles havia se tornado forte, verdadeira e irreversível. A primeira reviravolta média do capítulo aconteceu quando um repórter local tentou questionar o papel de Rafael, insinuando que ele buscava reconhecimento pessoal. O milionário manteve a calma e permitiu que as ações falassem por si. Gabriel interveio, explicando que Rafael havia transformado vidas de maneira genuína, e a comunidade presente aplaudiu, fortalecendo a verdade e a transparência do trabalho realizado. O quarto grande acontecimento relevante foi a cerimônia de premiação das crianças e adolescentes que se destacaram em atividades educativas e culturais. Gabriel recebeu reconhecimento pelo talento, dedicação e criatividade, mas também destacou o apoio de Rafael e Rosa, mostrando que conquistas não acontecem isoladamente. Rafael sentiu uma alegria que não cabia no peito, compreendendo que seu esforço não apenas beneficiava os outros, mas também enriquecia sua própria vida. Nos dias seguintes, Rafael passou a planejar novas etapas da fundação. Ele queria expandir cursos, criar oficinas de música, arte e tecnologia, e abrir oportunidades para jovens de bairros vizinhos. Cada passo exigia planejamento cuidadoso, investimento e dedicação constante. Rosa e Gabriel estavam ao seu lado, ajudando, aprendendo e crescendo juntos. A segunda reviravolta média surgiu quando um imprevisto financeiro exigiu ajustes no orçamento da fundação. Rafael precisou reorganizar recursos, cortar gastos supérfluos e encontrar alternativas criativas para manter todos os projetos em andamento. Gabriel participou, aprendendo sobre administração, prioridades e responsabilidade. Rosa ofereceu soluções inteligentes, mostrando que sua evolução profissional estava consolidada. O quinto grande acontecimento relevante envolveu uma visita de artistas locais, que propuseram realizar oficinas gratuitas de pintura, música e teatro na fundação. Rafael coordenou a parceria, percebendo que a colaboração fortalecia os laços da comunidade e ampliava oportunidades de aprendizado e expressão cultural. A terceira reviravolta média ocorreu quando um problema de infraestrutura na biblioteca exigiu reformas emergenciais. Rafael organizou a equipe,
ajustou cronogramas e garantiu que as crianças não perdessem o acesso ao aprendizado. Gabriel participou das decisões, aprendendo sobre planejamento, resiliência e responsabilidade coletiva. O sexto grande acontecimento relevante foi o Natal seguinte, celebrado com toda a comunidade reunida na fundação. Crianças apresentaram peças teatrais, corais cantaram canções e famílias compartilharam refeições. Rafael, emocionado, observava cada gesto, cada sorriso e cada demonstração de carinho. Ele percebeu que a verdadeira riqueza de sua vida estava ali, nos laços construídos e nas vidas transformadas. A terceira grande reviravolta do capítulo aconteceu quando Gabriel entregou uma nova carta a Rafael, expressando sonhos para o futuro e gratidão pelo apoio incondicional. O milionário, mais uma vez, sentiu as lágrimas brotarem. A carta simbolizava tudo o que havia sido conquistado: afeto, aprendizado, coragem e esperança. O sétimo grande acontecimento relevante foi o reconhecimento oficial da fundação pelo governo local como modelo de educação e transformação social. Rafael participou da cerimônia com Gabriel e Rosa, sentindo orgulho e gratidão por tudo que haviam alcançado juntos. Ele percebeu que cada esforço, cada sacrifício e cada momento de vulnerabilidade tinham sido recompensados de forma única e significativa. Nos meses seguintes, a vida de Rafael, Rosa e Gabriel seguiu um novo ritmo. A fundação expandiu-se, atendendo mais crianças e oferecendo cursos, oficinas e atividades culturais. Cada vitória exigia esforço, mas cada sorriso, cada abraço e cada conquista tornava o trabalho ainda mais gratificante. Rafael compreendeu que a verdadeira felicidade está na dedicação aos outros e na construção de conexões humanas profundas. A oitava grande reviravolta ocorreu quando Rafael recebeu uma homenagem da comunidade. Ele foi convidado a falar sobre sua trajetória, inspirando outras pessoas a se dedicarem a causas sociais. Gabriel estava ao seu lado, orgulhoso e confiante. Rosa, emocionada, sabia que a união deles havia criado um legado duradouro e transformador. O nono grande acontecimento relevante envolveu o início de um programa de bolsas para jovens talentos, permitindo que crianças da comunidade continuassem a estudar e desenvolver habilidades em diversas áreas. Rafael coordenou a iniciativa com atenção e dedicação, garantindo que cada detalhe fosse planejado com responsabilidade e amor. A décima e última reviravolta do capítulo foi a consagração de Rafael, Rosa e Gabriel como exemplo de mudança e inspiração. A comunidade inteira se reuniu para celebrar, reconhecendo o impacto positivo que haviam causado. Rafael, emocionado, compreendeu que sua jornada não era apenas sobre riqueza material, mas sobre generosidade, amor e transformação. Gabriel sorriu, percebendo que sonhos podem se tornar realidade quando se acredita e se dedica com sinceridade. Rosa, ao seu lado, sentiu que juntos haviam construído um futuro melhor, repleto de esperança, aprendizado e felicidade. O dia terminou com a sensação de que tudo estava certo. Rafael percebeu que, embora o futuro ainda trouxesse desafios, ele agora tinha ao seu lado uma família verdadeira, projetos transformadores e a certeza de que o esforço contínuo e o amor pelo próximo são capazes de mudar vidas. A felicidade e a emoção daquele momento não poderiam ser medidas, mas eram intensamente sentidas no coração de todos. Fim. Chegou até o fim? Então escreve Natal nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.